Boa noite a todos e todas e todos. É com satisfação que estamos aqui hoje, no início do segundo semestre, letivo de 2023-2, com essa atividade, abrindo os festejos pelos 50 anos da Faculdade de Formação de Professores. Essa atividade é a primeira atividade que nós vamos desenvolver durante esse semestre, comemorando esse jubileu. 50 anos não é pouco, É importante a gente saber da nossa história, saber que essa unidade, antes mesmo de ser o ERJ, ela já estava aqui em São Gonçalo. Então, antes de ser o ERJ, ela já era São Gonçalo, E a incorporação, ela vem depois. Em 17 de setembro de 1973, foi o primeiro dia de aula desta unidade. Então, nós vamos comemorar esses 50 anos de todas as formas que nós pudermos. Desses 50 anos, 42, Marisa esteve aqui. Então, eu passo para ela a palavra. Bem, boa noite a todas e todos e todos presentes aqui, E essa covardia, ela fazer essa denúncia que eu estou aqui há 42 anos, porque ela está querendo revelar a minha idade. Então, que coisa mais delicada, Mas não, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, poder estar participando desse momento, de pensar que nesses 50 anos da FFP, 42 eu tenho aqui, mas que eu vejo que vários que aqui passaram, hoje retornam, estão aqui hoje construindo essa unidade que teve um processo de grande mudança e hoje está consolidada como um campo, um ponto de produção, de pesquisa, está consolidada como sendo uma unidade de excelência, uma universidade, aliás, uma unidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de excelência no que ela se propõe, na formação de professores, pesquisadores. E eu fico muito feliz dessa mesa que hoje vai estar aqui abrindo esse evento, porque desses que vão estar na mesa, alguns foram meus alunos, então isso é muito bom. Cleise Campos, 83, Josemar, 93, Romário, você foi meu aluno também. Uma disciplina comigo, 2000 e... É isso aí. Então, é muito prazeroso. E ter o Valdec, aqui, grande parceiro, que foi assim de uma importância significativa quando eu assumi a direção em 2000. Foi um grande parceiro, ele estava na direção da Faculdade de Educação da UF, e que foi assim, muito me ensinou, muito participou. E fico feliz de ter Tereza aqui, que foi a primeira professora a entrar no Departamento de Educação na década de 90, e que tem um papel significativo no que essa unidade é hoje. Então, eu fico muito feliz e feliz de ver outros alunos que hoje são, é o que eu estava falando, hoje são meus colegas aqui. Alguns que foram meus alunos, mesmo aqueles que não foram, mas que passaram por aqui e hoje estão aqui. E eu desejo que vocês aproveitem um pouco dessa história e que muitos que estão aqui venham continuar a fazer essa história. Que a FFP ela tem hoje 50 anos, ela pode ter 100, e muitos daqui vão estar fazendo parte disso. Então, que seja um evento de sucesso, que essa seja a abertura, que eu acho que merece para a gente. Então, vou chamar a Tereza para ver a mesa, que acho que é a pessoa que tem que dar abertura ao processo. Novamente, boa noite a todas, a todos, a todas as pessoas presentes. É com especial alegria que eu aceitei essa proposta aqui da comissão de eventos também da faculdade, meus colegas dessa comissão, vários colegas aqui, professora Flávia, do Departamento de Educação, professora Priscila, do Departamento de Matemática, professor Rui Aniceto, do Departamento de
de História, a professora Tatiana Galieta não se encontra aqui, o professor Max, do Departamento de Letras. Então, a atividade de hoje, que a Maísa bem colocou, a atividade que inicia, né, os 50 anos, esse jubileu da Faculdade de Formação de Professores, a gente tem a alegria de contar aqui com colegas muito importantes. E essa temática que a gente vincula o papel da política e da cultura na formação de professores, para todos nós aqui, professores, servidores, técnicos, estudantes, né, que estão aqui, vários professores aqui. Né, é super importante dizer isso, né, que a gente está vendo esse auditório cheio, mas o mais importante para nós é que, pós-pandemia, efetivamente, 2023, a gente está aqui, né, lembrando o percurso da instituição, esse percurso que a gente vai ouvir pelas vozes desses colegas que foram convidados, né, porque, especialmente, compreendem o campo da política e da cultura como representação de interesses, né, no sentido mais clássico desse termo, e compreendem que a política e a cultura são elementos constitutivos, né, do intelectual, do professor, enquanto um intelectual fundamental na constituição da sua cidade, do seu estado, do seu país. E para compor essa mesa tão especial para nós, a gente convida inicialmente para compor a professora de História, historiadora e atriz bonequeira, doutoranda dessa casa em História Social, a professora Cleise Campos, ex-aluna da FFP. Por favor, uma salva de palmas. Como a gente, de certa forma, tem a alegria de contar aqui com deputados estaduais, vereadores da cidade, a gente convida para compor essa mesa o professor Josemar, deputado estadual pelo PSOL. Bem-vindo. O professor Josemar também foi estudante da FFP, fez parte do curso de matemática, depois terminou em geografia da UF, né, que nos honra aqui, ex-vereador por São Gonçalo e agora no seu primeiro mandato, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. Continuando aqui, a gente quer chamar o vereador Romário Regis, também no seu primeiro mandato. Romário Regis também foi aluno da FFP, do curso de Letras, né, fez muito movimento estudantil aqui, e a gente tem a alegria de tê-lo conosco no seu primeiro mandato, agora pelo PDT. E também, para compor essa mesa, nos dá a honra, também a alegria de tê-lo conosco, é o professor titular da UF, professor Valdec Carneiro, foi vereador em 3 mandatos, em Niterói, deputado estadual 2 mandatos. Ficaria difícil aqui falar a longa experiência do Valdec no campo da política, no campo da gestão, mas especialmente aquilo que a Marisa e a Ana colocaram, né? O Valdec tem sido um parceiro muito importante para nós, na representação, para nós da Faculdade de Formação de Professores, ao longo, especialmente dos últimos 20 anos, nos defendendo a UERJ, a Faculdade de Formação de Professores, na ALERJ. Então, meus caros amigos e amigas, estudantes, professores e professoras, esse evento também aqui tem uma conotação festiva, mas também de homenagem e agradecimento. Embora nossas diretoras, Ana Maria Santiago e Marisa de Paula Assis, estejam ainda na gestão, até ano que vem, finalizando, e lembrando que esse ano é um ano importantíssimo para nós da UERJ, com eleições majoritárias, tanto para a reitoria, quanto para os campos, para as direções de unidades, mas também uma forma dessa comunidade acadêmica agradecer profundamente essas duas mulheres professoras, que durante o tempo, primeiro, os mais duros, talvez, da UERJ, nós vivemos tempos muito duros. É bom dizer, né, que eu estou aqui dos 50 anos, 25 para 26 anos, como a Marisa falou, o primeiro concurso, né? Mas eu queria também dizer que elas duas pegaram gestões muito difíceis, tanto na crise da UERJ, na crise do Estado do Rio de Janeiro, 2016, e depois no período pandêmico. Então, a gente queria pedir uma salva de palmas para essas duas guerreiras.
porque é uma homenagem singela, mas profundamente sincera da comunidade acadêmica da FFP. Também um pequeno detalhe que eu queria agradecer muito à professora que recém entrou nessa casa, Flávia Menezes, da Educação, do meu departamento, que vem honrando, né, com alegria também esse espírito da FFP, que é botar a mão na massa. Então, a gente preparou uma fala aqui, mas não vou tomar muito tempo, porque nós temos hoje os convidados mais especiais que nós poderíamos estar aqui conosco para iniciar esse ano, né, esse semestre tão festivo para todos nós aqui. Mas é impossível não dizer para vocês, principalmente para os jovens estudantes, professores e professoras recém-chegados a essa casa, que a FFP, a história da FFP, o seu movimento de percurso de Constituição, ele se entrelaça à história da educação brasileira. Uma história da educação brasileira que é eivada de paradoxos, de questões, de contradições, lembrando um pouco essa discussão que a Marisa colocou aqui, mas em 71 foi dado o primeiro pontapé pela Fundação CDRH, Centro de Treinamento e Formação de Professores, para o início, CETREG, para o começo aqui, em 73, em plena ditadura militar, né, dos cursos de formação de professores de licenciatura curta. Então, a nossa história é uma história a contrapelo, uma história de luta, uma história que vem incrustada naquilo que a FFP toma como um verbo, que é lutar, que é a nossa resistência ativa no compromisso com essa cidade, com essa região do leste fluminense, né? E hoje a faculdade, no seu aniversário, ela oferece a graduação em 6 cursos, em 6 departamentos com 7 cursos, e 10 mestrados, 2 doutorados, pós-graduação, enfim, constituindo aquilo que é fundamental para poder desenvolver de uma forma democrática a questão da educação, da ciência e tecnologia. Então, a gente começa passando a palavra, né, em termos da mesa, para o nosso deputado estadual, professor Josemar. Obrigado, professora Maria Tereza. Quero saudar a Cleise Campos, o Valdec, meu amigo Romário Regis, a todos e todas e todes que aí estão, professores, hoje, alguns professores que foram meus colegas de faculdade, de movimento estudantil, outros e outras, como a Marisa, que tive a honra de ser seu aluno. A Marisa, inclusive, eu estava até lembrando aqui com ela de uma frase que ela colocou, né, na sala, dava aula de psicologia da educação, e a gente debatendo a educação como projeto político, sempre fazia esses debates, e aí o grupo dos alunos viraram e falaram o seguinte: olha, se a gente, com a educação, as pessoas aprendem a votar diferente. E a Marisa virou e falou o seguinte: com a educação as pessoas não aprendem só a votar diferente, mas as pessoas aprendem a fazer luta política e fazer revolução. Essa foi a frase que me marcou, né, porque já tem quase 30 anos essa frase, 30 anos, tem 30 anos essa frase, que mostra como que é vivo, né, como que é vivo o pensamento crítico, né? A gente, às vezes, tem vergonha de falar palavras mais ousadas, mas são necessárias para esse momento. Eu conheço a FFP desde pequeno. A minha mãe, ela foi da primeira turma aqui da faculdade. E como várias mães trabalhadoras e estudantes, ela teve que deixar de fazer a faculdade no seu último período, o curso de licenciatura curta em ciências, em 1975, porque eu nasci. Ela casou e eu nasci. Então, ela não concluiu o curso ali no final por conta disso, mas ela é da primeira turma, que na época você tinha a licenciatura curta e você tinha a licenciatura plena. A licenciatura curta em ciências, que depois você fazia algumas disciplinas, você virava professor de matemática para a plena ou de biologia, né, demais matérias. Isso é importante. Mas
quando a minha mãe estudava aqui, eu não era nascido. Pelo contrário, eu virei motivo dela ter evadido a faculdade. O que mostra, né, que a gente ainda tem uma sociedade que não acolhe as mães, né, as mães, as mulheres trabalhadoras que são mães. Mas os meus primeiros contatos com a FFP foi já com a minha mãe, vindo aqui participar, porque ela seguiu sendo. Minha mãe, inclusive, me deu aqui, ó, hoje eu não tenho condições de ir, porque ela fez uma participação em Minas da religião dela, mas me mandou um abraço aqui, está dizendo que eu fiz toda a pressão para que ela viesse. Mas eu errei também, né? Eu tinha que ter passado ali, pego ela e trazer para cá, para esse evento, que seria enriquecedor também para ela poder falar, colocar as experiências, vivências que ela teve aqui, né, na própria universidade. Eu tive a honra também, como eu estudei em 93, eu tive a honra de ser aluno de alguns professores dela, né, lá atrás, que também foram professores dela. E é muito interessante porque a percepção que a minha mãe tinha sobre a FFP, ou melhor, que não era nem a FFP, era uma outra instituição, mas ligada à educação, e a que eu tinha eram bem distintas, porque a minha mãe foi durante a ditadura militar. E o meu caso, tinha uma professora que falava que tinha que fazer revolução dentro de sala de aula. Então, são momentos a posteriori, ou seja, nós víamos de um processo de redemocratização, de fim da ditadura. Então, eu quero dizer isso porque é importante a universidade também amadureceu com o tempo, né? Ela foi ganhando lastro na sociedade. Hoje, por exemplo, você fala de São Gonçalo, além das paisagens relacionadas à cidade de um ponto de vista da marginalização social, você tem a FFP, a UERJ-FFP e a Pôr da Pedra como referências, né? É uma referência externa à cidade de São Gonçalo. E o meu primeiro contato, desde pequeno, eu tive contato, porque a minha mãe vinha aqui, ela era professora, vinha fazer cursos de formação, na professora do Estado, vinha fazer curso de formação, então eu sempre acompanhei aqui. E aqui tinha também, durante um tempo, teve uma zona eleitoral aqui dentro, lá, eu acho que a 197, se eu não estou enganado, funcionou durante a 68. Isso, a 68, que depois se dividiu, uma parte virou a 97. Isso, lá nos anos 80, a 68 era aqui, minha mãe vinha sempre regularizar, ver as coisas do TRE aqui. Agora, entrando no debate em si, eu também vi, antes de entrar mais uma vez no debate, eu vi que a FFP cresceu desde os anos 90, quando eu estudei aqui, até os dias de hoje. Tem um terceiro prédio, ganhou novos alunos, pós-graduação, mestrado. Isso é fruto de uma luta, porque se fosse para olhar os projetos neoliberais que nós tivemos, os ataques que tiveram dos governos de Cabral, Pezão, Witzel e agora Cláudio Castro, a FFP já estaria fechada há muito tempo. E a perspectiva de projetos neoliberais não é de ter uma universidade como essa aqui, num lugar periférico. Isso é fruto da luta dos estudantes, dos profissionais, dos professores, dos técnicos administrativos, que lutaram para que ela continuasse e seguisse existindo. Isso é importante para a gente ter isso claro, porque cada um que está aqui tem que ter a referência de que, se você está nesse espaço, é porque alguém antes de você lutou para que esse espaço viesse a existir. Isso é importante para que a gente possa também fazer a o meu que foi o meu microfone. Será que queimou o microfone? Valor de revolução, Marisa, o som deu uma chacoalhada. Eu acho que falei aqui de Cláudio Castro, falei de outras coisas, aí eles apertaram o botão. Corta o som. Nem na Alerj é assim, né? Na Alerj lá nós temos debates duríssimos, mas o som não dá esses problemas, não. Tem quebra de faísca entre nós, que somos deputados, que batemos de frente um com o outro. Quanto mais nesse momento político que a gente está vivendo, que tem muito deputado pseudo-conservador, reacionário, na verdade, né, e que defende projetos ligados ao capital. Mas eu quero dizer isso por quê? Porque esses 50 anos de FFP nos traz algumas reflexões. Primeiro, a de uma universidade, de um polo de reflexão numa cidade como São Gonçalo. São Gonçalo
a gente sempre brincava, o Romário foi vereador comigo, São Gonçalo vive uma síndrome, que é a de ser a maior cidade pequena do Brasil. Muitas das vezes, São Gonçalo se comporta como a maior cidade pequena do Brasil, o que não é verdade, porque São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, é a 16ª cidade mais populosa do país, a 3ª maior cidade que não é capital, ou seja, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que tem 10 estados, no mínimo, né, que não tem uma cidade com a população de São Gonçalo, é maior do que várias capitais, porém, o pensamento político, social e cultural na nossa cidade ainda é muito atrasado. Né? Nós ainda temos violações de direitos básicos, e podem observar que eu falei aqui da FFP como referência para fora, e da Pôr da Pedra, mas São Gonçalo, muitas das vezes, é reconhecida como a cidade da violação dos direitos básicos. E vocês não vão ter dificuldade de lembrar disso. Aqui é a cidade onde matou a juíza Patrícia Scioli. Aqui é a cidade onde matou o jovem João Pedro, que é um crime de violência contra crianças negras. Aqui é a cidade que matou e que morreu Alexandre Ivo, que é um crime de LGBTfobia. E todos esses aspectos foram aspectos nacionalizados. Durval, o Romário está aqui lembrando, mais um caso de racismo. Ou seja, todos esses casos são casos que mostram a face dura e desigual da nossa cidade. E que, muitas das vezes, não tem dados e não tem referências. Mas que também é uma cidade que tem muita produção cultural, que tem muita produção histórica, que é o berço da Umbanda, né? E muitas pessoas, por exemplo, eu estudei no Santos Dias, né, uma escola ali na Floriano Peixoto, em Neves, e os 4 anos que eu estudei ali, de 86 a 89, não me falaram que em frente ao Santos Dias tinha o primeiro terreiro de Umbanda. Ou seja, São Gonçalo não conhece São Gonçalo. A 4ª capela mais antiga do Brasil é a Capela da Luz, na Praia da Luz. Nós ainda temos bastante resquício de mangues, de manguezais. Nós temos algumas áreas de proteção ambiental, nós temos algumas áreas importantes. Quem tem o papel de fazer esse resgate é todo o gonçalense e todo aquele que ama a cidade. Mas há de se produzir em conjunto com a universidade. Infelizmente, o poder público aqui estabelecido nessa cidade, todas as gestões, a maioria das gestões que passaram pela prefeitura não enxergam dessa forma, né? Não enxergam que a cidade tem uma produção cultural, né, artística, educacional a se construir. Nós ainda somos uma cidade que ainda tem várias violações de direitos sociais, direitos humanos e direitos sociais. Os índices educacionais, por exemplo, da cidade de São Gonçalo, ainda são, né, Valdec, muito alarmantes, né? Nós temos ainda o analfabetismo como um problema aqui na cidade. Nós ainda temos criança fora da escola. Nós ainda temos uma rede municipal que não absorve todas as crianças que estão no seu espaço periférico. Isso tudo é aqui a cidade de São Gonçalo. E a cidade de São Gonçalo, a FFP, a UERJ-FFP, foi um polo e é um polo de reflexão e de alimentação de dados frente a essa triste realidade, né? Vários debates que aconteceram, inclusive debates de conferências de educação, debates de movimentos sociais, de auto-organização e até debates eleitorais também, né, de candidaturas a prefeito, foram feitos aqui, são feitos nessa casa. Eu me lembro de vários debates aqui que eu participei como candidato a prefeito, debatendo projetos políticos para a cidade que são muito importantes. Até porque você discutir São Gonçalo, uma cidade com 1 milhão de habitantes, você não está discutindo apenas uma cidade, você está discutindo os fluxos e fixos de uma grande região. Porque se você vai a Neves, por exemplo, é completamente diferente das relações sociais que tem em Guaxindiba, que é completamente diferente daquilo que tem no Apolo, que é completamente diferente dos diversos espaços, né? Até pautas. As pautas são diferenciadas, a discussão de direitos sociais e educacionais são diferentes nos diversos lugares. Os dados são distintos. Então, a FFP ela colabora muito com isso, né? Ela traz os esforços que são feitos aqui, em especial relacionados à pesquisa e também à extensão, ajudam
a certo modo, minimizar essa triste realidade que é a cidade de São Gonçalo. Quero também dizer que, no debate sobre educação e cultura, eu vou me abster um pouquinho, porque tem dois aqui especialistas disso, que é o Romário e a Cleise Campos, né, que são pessoas especializadas no tema, mas é importante nós entendermos o seguinte, existe sempre uma crítica que eu acho que é muito racializada, preconceituosa com os agentes produtores de cultura do espaço no seu sentido estrito, né, que são os artistas. Nós não podemos cobrar, Romário, de uma sociedade que tem uma baixa demanda educacional, né, um letramento cultural que não lhe foi oferecido, né? E isso é importante para a gente debater, mas acho que esse tema eu vou deixar para vocês, que vocês é que são especialistas nessa área. Eu vou ficar aqui, eu e Valdec, falando mais de educação, falando de ciência e falando da própria São Gonçalo como si. Cremos também, e aí para começar a fechar minha fala, que eu acho que já tem alguns 5 minutos, cremos também que a necessidade da gente saudar esse momento, né, como um momento importante, não apenas para os estudantes que aqui estão, mas para tudo que foi produzido ao longo da história da própria FFP. A FFP, ela é ela tem que ser, eu vou até usar um parâmetro, ela não pode ser a UERJ em São Gonçalo, mas ela tem que ser a UERJ de São Gonçalo. Eu não sei se conseguiram pegar a diferença, mas nós não podemos ser um corpo estranho à realidade gonçalense, mas sim algo que faça, Camila, uma relação, é você mesmo, Camila, que faça uma relação com o espaço que está em seu entorno. Nós temos aqui uma realidade distinta, né, de uma cidade que ainda não se conhece na sua plenitude, que ainda não se divulga na sua plenitude, mas que precisa avançar. E eu falo isso do ponto de vista de um educador que sou. Eu que sou professor de geografia, né, comecei aqui como estudante de matemática, depois fui fazer geografia na UF, depois virei professor da rede pública e também dei aula em universidade particular, e tenho a certeza do seguinte, quer discutir um bom projeto de sociedade, discuta um bom projeto de educação. Porque todo projeto de sociedade tem um projeto de educação por trás. Basta ver que os setores autoritários que conduziram o país nos últimos 4 anos, eles tinham um projeto autoritário de educação, que era a escola sem partido, que era, na verdade, a escola da mordaça, que cerceava o pensamento crítico, que atacava as universidades, né, que atacava os profissionais de educação, que atacava a cultura, que atacava toda a forma de um conhecimento diferenciado, que criaram uma falácia, né, uma grande falácia e uma grande narrativa em torno de uma escola militarizada, que, na verdade, é uma grande farsa. Quem tem que cuidar da educação são os profissionais de educação, são os professores e os técnicos administrativos, são os servidores da educação, e não achar que militar, simplesmente porque teve uma formação militar, que não teve aula de psicologia da educação, que não teve aula de docência supervisionada, que não teve aula de saberes e outras demais redes, vai conduzir melhor do que todos nós que estamos aqui. Isso é ideológico, mas isso é um projeto, né? E como parte de um projeto que visa nos oprimir e reprimir o pensamento crítico. Então, quer debater um bom projeto de educação, quer construir um bom projeto de sociedade, discuta um bom projeto de educação. Até porque a educação, ela tem 2 coisas que são fundamentais para qualquer sociedade. A formação dos seus valores, dos valores sociais que dão liga àquele espaço, como também a evolução tecnológica e laboral que nós estamos. Eu quero agradecer o convite, colocar também o meu mandato à disposição, meu mandato de deputado estadual, à disposição da UERJ-FFP, né, bem como a toda a sociedade gonçalense do Estado do Rio de Janeiro, visto que hoje estou na condição de deputado estadual, mas sou, porventura, um professor, né, sou um militante da causa racial, hoje, inclusive, presido a Comissão de Combate às Discriminações na Alerj, conseguimos recentemente aprovar uma lei importante, que é a Lei Vini Júnior, de minha autoria, que combate o racismo
nos estádios e arenas esportivas, né, que é um passo no combate ao racismo presente na nossa sociedade. Muito obrigado, vida longa para a FFP, salve os seus 50 anos, que sejam 100, 500, 1000, e vamos que vamos. Antes de passar a palavra ao vereador Romário Regis, ex-aluno da FFP também, a gente gostaria de dar novamente alguns informes. Primeiro, que tem alguns lugares aqui desocupados, vazios aqui, que o pessoal que está em pé, por gentileza, chegue mais perto. Outro que está passando uma lista de presença por conta dos certificados. Por favor, coloque os e-mails com letra legível para que vocês possam receber os certificados. Também a gente quer, de novo, saudar a presença de professores, estudantes que estão entrando na faculdade esse ano, os calouros, calouras, saudar a presença da mãe Márcia de Oxum aqui, que está conosco. Eu já tinha feito referência a um dos professores da comissão de eventos, né, o professor Max, de Letras, que está aqui também conosco. Max, que foi aluno da FFP. Então, passando a palavra para o Romário, professor Romário, para Romário Regis. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Romário, para quem não me conhece. Não é por conta do jogador o meu nome, é porque o nome do meu pai é Mário, da minha mãe é Rosiméria, juntou o Rô da minha mãe com o Mário do meu pai e deu Romário. Mas facilitou, seria Rosimário, mas o Romário ficou bom, então ajudou. E também não repare meu cabelo, porque eu vim de moto Uber, e quem pega moto Uber sabe que dá uma confusão danada para quem tem cabelo grande. Então, também faz parte do processo estar atrasado. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com essa mesa, assim. Todos os 4 participaram ativamente da minha vida, política, pessoal. Eu tenho aqui 4 professores, cada um à sua maneira, e eu fico muito feliz de poder voltar aqui para poder falar na FFP diante de pessoas que contribuíram muito, inclusive, para eu ter hoje um mandato de vereador representando a cidade de São Gonçalo. E acho que a FFP, ela, de alguma maneira, ela preserva o futuro de São Gonçalo. Pode passar Panicé, pode passar Neilton, Nancy, Capitão Nelson, Cláudio Castro, Witzel. E assim, tem uma lista que a gente pode descrever aqui. Mas a FFP preserva os elementos que são importantes para a gente fazer a liga do que é o futuro de São Gonçalo. E eu sempre falo isso porque em todo debate que tem na Câmara de São Gonçalo, todo debate que tem na Assembleia Legislativa, Josemar e Valdec sabem muito bem disso, na Câmara Federal, quando a gente cita São Gonçalo e pensa em falar algum debate sobre política pública, em algum dos arcabouços das informações vai ter a FFP. A gente aprovou recentemente o pedido de revisão do plano diretor para o ano que vem em São Gonçalo. Em quem que a gente está bebendo de fonte? A FFP. A gente vai discutir a história de São Gonçalo, está aqui o Rui Aniceto, a gente vai beber aqui das pesquisas do Rui Aniceto. A gente vai discutir sobre cultura, tem a Cleise que está aqui, que também nos deixa mentir. Quando a gente fala do plano de carreiras, plano de cargos e salários, enfim, da educação de São Gonçalo, que foi feito nos anos 90, parte das lutas também aconteceram aqui na FFP. Então, tudo que se tem de atraso na política de São Gonçalo só não avança mais porque a gente tem a FFP como contraponto desse atraso, como contraponto de quem quer fazer mal para a educação de São Gonçalo, de quem quer fazer mal para a cidade de São Gonçalo. Então a FFP é esse lugar, é essa bússola e é esse farol para o futuro de São Gonçalo, apesar dos políticos que governaram essa cidade, apesar dos políticos que foram governadores desse estado. Então, a gente precisa todo dia saudar a importância dessa unidade aqui em São Gonçalo, que tem vida própria. Tem vida própria porque quem entra na FFP cria um vínculo que nunca mais perde.
sempre vai passar pela rua lembrando das memórias que tiveram aqui, do que aprendeu, e sempre vai trazer para o seu lugar novo de trabalho, de vida, de relacionamento, essas memórias. Então, eu queria sempre destacar a importância da FFP nesse papel. E sobre cultura também. E aí eu acho que é importante a gente fazer essa relação da cultura de São Gonçalo com a FFP. Desde das culturas que são mais tradicionais até mais contemporâneas. São Gonçalo, por exemplo, quando a gente fala de cultura popular, a gente tem uma figura talvez mais importante do Brasil, que é o Palhaço Carequinha. E muitas das pesquisas sobre o Palhaço Carequinha tiveram algum diálogo com a FFP. A gente tem, por exemplo, no funk dos anos 90 e dos anos 2000, a explosão do Claudinho e Bochecha, aqui na cidade de São Gonçalo, que também a FFP pesquisou sobre o funk em vários momentos. A gente tem um compositor aqui em São Gonçalo chamado Altair Veloso, que ele é fundamental para a MPB, para a Bossa Nova, e que a FFP também já pesquisou sobre o Altair. A gente tem, por exemplo, nos últimos anos, o advento da cultura hip-hop de maneira mais popular, o Orochi, por exemplo, o Pelé, o Johnny, as batalhas de MC, e quem está cumprindo o papel de pesquisar sobre isso também é a FFP. Então, não dá para desassociar os avanços da cultura de São Gonçalo, a dinâmica do que a cidade de São Gonçalo está produzindo do ponto de vista simbólico, do que a FFP produz enquanto ciência. Então, a gente precisa sempre valorizar essa unidade, porque ela é o que embasa a nossa produção. Então, essa valorização também ela é fundamental. E aí, sendo 50 anos esse ano da FFP, a gente precisa fazer todo dia o esforço de lembrar que esse aniversário é muito importante. São 50 anos da FFP, no ano em que a gente voltou a recuperar a democracia no país. Então, não é qualquer coisa. O ano passado, na eleição do ano passado, o que estava em jogo era, inclusive, a existência de unidades como essa, de instituições como essa, e a gente ganhou esse jogo. E hoje a FFP, ela existe e continuará sempre existindo num ano importante para a redemocratização das instituições, já que o antigo presidente fazia questão de destruí-las. Então, 50 anos de FFP nesse ano é importante. Para São Gonçalo também. Esse ano que a FFP faz 50 anos, a gente tem aqui um deputado estadual negro que foi eleito e tomou posse esse ano. Isso é uma outra conquista que São Gonçalo tem, é uma conquista de um aluno daqui que está na LERJ representando os interesses da cidade de São Gonçalo. Isso não é qualquer coisa. Então, eu acho que a gente precisa sempre compreender que o aluno que passa aqui, o profissional administrativo, o professor, quem vem visitar a unidade, tem que entender esse lugar como o farol do futuro de São Gonçalo. A gente perdeu várias janelas de oportunidade, seja no Comperj, seja com o orçamento da SEDAI, seja com os investimentos que o Estado do Rio de Janeiro não fez na cidade de São Gonçalo, mas a gente tem que segurar a oportunidade de ter estudado na FFP, segurar a oportunidade de que as gerações futuras possam acessar a FFP. E aí, para finalizar, para não me alongar, nesse sentido, a gente entender o nosso papel na Câmara de Vereadores, e acho que é a contribuição muito pequenininha que a gente pode dar, e a gente protocolou lá um projeto de lei que é para instituir o dia 17 de setembro como Dia Municipal da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que em breve vai ser votado na Câmara de Vereadores. 50 anos depois, tendo passado por aqui, eu me sinto um tijolinho da construção dessa história da FFP, podendo escrever lá também que a cidade de São Gonçalo tem um dia municipal da FFP. E aí eu trouxe 2 projetos aqui, que um é para deixar para a FFP, vou deixar aqui na mão da Maria Tereza, e o outro é para o professor Josemar. Porque, assim, a FFP é de São Gonçalo, mas também é do Estado. Eu queria que o Josemar pudesse reproduzir a legislação que a gente apresentou aqui em São Gonçalo, lá na Assembleia Legislativa, para também ter o dia estadual da FFP. E aí eu termino minha fala dizendo isso.
projeto do Dia Municipal da FFP encabeado na Câmara, e quando a FFP fizer 50 anos, Rui, Maria Tereza, Ana Santiago, a gente vai ter uma comemoração lá no Teatro Municipal, com a Orquestra Municipal, com a apresentação cultural, para valorizar essa unidade tão perto da data que também é o aniversário da cidade de São Gonçalo. Então, uma salva de palmas para a FFP e muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Romário Rez, vereador, que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui em São Gonçalo. E passamos a palavra agora para a professora, historiadora, professora da rede de São Pedro de Aldeia, doutoranda aqui, História Social do Território, orientando o professor Rui Aniceto, atriz bonequeira fantástica, Cleise Campos. Muito obrigada. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu passei na casa da minha mãe. Eu estou morando hoje em São Pedro da Aldeia, depois de muitos anos saí de São Gonçalo, né? E ela mandou um abraço, né? Porque a mamãe também estudou aqui na faculdade. Eu gosto muito dessa referência e gostaria de fazer esse registro aqui para vocês, porque a minha mãe, ela era mãe de 4 filhos, né? Era professora, e ela fez questão de vir para a faculdade para estudar, inclusive para que a atitude dela fosse um reflexo para nós, né? Pouquinhos anos depois, eu tive a satisfação imensa de ingressar aqui na faculdade. A professora Marisa, hoje diretora, foi minha professora em 1983. Né? Eu acho fantástico encontrar a Marisa aqui, com tanto tempo nessa casa, com essa disposição, com essa energia. E quero muito agradecer o convite da professora Maria Tereza Godard. Eu estou vendo a Maria Tereza agradecer a um, parabenizar o outro, mas nós temos também aqui, na figura da Maria Tereza, uma referência indiscutível do que é essa faculdade dentro dessa cidade. Então, eu já começo também saudando a Maria Tereza, um aplauso para ela, porque ela tem sido imbatível, né, numa relação amorosa, muito além muros nessa faculdade. Eu sempre recebo os e-mails da Godard e eles sempre me iluminam, sempre me alimentam. E agora, teve o período da pandemia, e, de repente, eu vejo a Maria Tereza lá no computador, de cabelo grisalho, cabelo branco. Achei uma graça, um charme, e ela está aqui, nesse tempo de dedicação, promovendo um encontro como esse, né, de trazer o Romário, o Josemar e o Valdec, todos com uma história para contar, e que, sem dúvida nenhuma, tem muito de política, do nosso papel de agentes sociais, culturais, mas, sem dúvida nenhuma, todo mundo que está nessa mesa tem mesmo uma fala de afeto. Né? É o que eu senti hoje quando eu cheguei aqui, vi essa faculdade repleta, cheia de aluno, e, para nós, lá em 83, a gente estava ainda no finalzinho da ditadura, né? Eu lembro muito de um acampamento que a gente fez aqui, estava conversando com a professora de matemática, não é isso? E ela ali fazendo os recortes, o Rui estava do meu lado, quero também saudar a presença do meu querido professor orientador, tem sido de uma paciência enorme no finalzinho aqui do meu doutoramento, que não está fácil, mas ainda bem que é o Rui Aniceto, porque são duas figuras, a Godard e o Rui Aniceto, que estabelecem uma relação muito íntima da faculdade, dessa universidade, com a cidade e a cultura. Né? Eu não podia ter ganho um orientador mais ligado com aquilo que me alimenta aqui. É claro, considerando a linha de pesquisa que a gente está abraçando. Mas eu quero muito deixar um registro pontual com vocês do que foi aquele início para chegar nesse momento de hoje, quando a FFP, essa querida Faculdade de Formação de Professores, celebra 50 anos. Né? Nós tivemos um momento muito interessante, e, para mim, foi uma novidade gigantesca. Eu fiz o vestibular em 82, ingressei em 83, era bem nova, extremamente caipirinha. Eu vinha do Largo da Ideia, é uma área rural aqui de São Gonçalo, não sei se vocês conhecem o Largo da Ideia, meu bairro de nascimento, eu tenho muito orgulho de ter nascido no Largo da Ideia, mas vindo do Largo da Ideia para a FFP era uma viagem, né?
era uma viagem. E encontrar uma faculdade com todas as informações que eu encontrei, literalmente mudou a minha vida. De cara, logo depois, eu me vi envolvida num acampamento com os colegas aqui do nosso grupo de estudos sociais. Era estudos sociais, licenciatura curta, né? Depois eu completei os créditos de História. Fui fazendo em etapas. Levei quase 10 anos para completar os créditos para ficar com a faculdade de História, mais 10 anos para o mestrado e depois, agora, mais 14 anos para o doutorado, já na casa dos 59 anos. Mas nós nos reunimos, eu lembro muito de uma reunião no Palácio de Cristal, nossa biblioteca, que a gente chamava de Palácio, não sei se ainda chamam assim, né? Palácio de Cristal. E a ideia era fazer um acampamento, porque tinha forças ocultas, né, que não queriam a faculdade instalada, não queria que a UERJ, a FFP, estivesse aqui. Na verdade, eu entrei aqui, o nome era CDRH, depois ficou FAPERJ. Eu tenho vários papéis, pensei em trazer. E das declarações, dos documentos, né? E aí eu não entendi aquilo. Mas como é que não querem? Eu já estou matriculada, nós já estamos aqui estudando, né? Nós tínhamos uma ligação, os professores eram pouquíssimos professores, eles se revezavam, né, nas turmas. E eu sei que em 3 dias a gente montou um acampamento para estabelecer um plantão, literalmente um plantão de vigília, considerando a ameaça da gente perder a faculdade, né? E muitos alunos não tinham dinheiro. Vinha gente de Rio Bonito, de Maricá, de Itaboraí, além de alunos de São Gonçalo. Muita gente de Niterói veio estudar aqui, muita gente de Niterói. E a maioria dos alunos, né, gente batalhadora. E eu lembro de 4 professores que traziam lanche para a gente, no acampamento, na vigília. E para eu explicar na minha casa que eu ia passar uns dias na faculdade acampada, né, foi muito difícil, foi extremamente difícil. Mas aquele acampamento, naquele primeiro momento aqui dentro dessa faculdade, me apresentou 2 figuras maravilhosas, né? Uma, a professora Marilena Chauí, que eu comecei a ler Marilena Chauí aqui dentro, e a outra foi a professora Aide Figueiredo, que era uma professora aqui da faculdade e morava em São Gonçalo, né? A Aide trazia café com leite, trazia pão plus vita com queijo e com mortadela para a gente que estava no acampamento. A Aide era baixinha, pequenininha, fumava muito. Você conheceu a Aide? É de sua aluna. Fumava demais, né? E ela tinha uma energia, uma potência, uma paixão pela faculdade, pelo que estava acontecendo aqui, que, mesmo que a gente não tivesse todo o entendimento do que acontecia naquele momento, nós confiávamos plenamente na Aide. E ali a gente atravessou vários dias, né? Depois, mais tarde, a gente vai entender, é claro, na própria faculdade, a gente vai tomar o curso da História, a gente vai compreender o que estava se dando, considerando os interesses econômicos de um outro grupo, né, dentro da cidade, que queria a faculdade aqui, essa área, para instalar uma faculdade particular. E a gente foi, então, é claro, juntando o quebra-cabeça. Mas conhecer a Aide e ser apresentada a Marilena Chauí meio que selou a trajetória da minha condição de professora, a formação que eu estabeleci a partir desse conhecimento, né? Eu lembro aqui da professora Alix Pinheiro, não sei se ela ainda está na casa. Não está. A Alix foi uma grande incentivadora para eu usar o teatro de bonecos para a minha aula, né, do final do curso, montar o meu TCC, porque eu sempre fiz teatro de bonecos, sempre fui apaixonada pelos bonecos, continuo fazendo até hoje. E foi a Alix que me estimulou a fazer essa junção, não é? E a Alix Pinheiro, olha só, tantos anos, me apresentou, me falou do Ariano Suassuna. Quem era Ariano Suassuna? Eu nunca tinha ouvido falar de Ariano Suassuna, né? Então, são assim, uma linha do Tempo em Revista para deixar para vocês aqui, eu não sei quantos são do primeiro, do segundo, do terceiro período, né? Como que essa faculdade afetou amorosamente a minha vida.
Se eu abracei a cultura do modo que eu abracei e me estabeleci como uma arte educadora, né, eu continuei nessa trilha da arte-educação e depois acabei estabelecendo também um estudo mais apurado na área da gestão cultural. Faço uma referência aqui, como que essa casa sediou várias conferências de cultura, como que isso aqui sempre abrigou encontros de cultura. Né? Estava lembrando, vindo para cá, dos Sábados no Paraíso. Não sei como é que... Quem tem essa lembrança, eram encontros aqui interessantíssimos que a Maria Tereza, com mais algumas pessoas, ou quase sempre ela sozinha organizava, abrindo essa casa aos sábados para a gente ter um espaço de cultura, né, discussão de atividades culturais, porque São Gonçalo sempre foi essa carência. Ouvir o vereador Romário e o deputado estadual Josemar é muito interessante para a gente sair daqui, nessa celebração de 50 anos, também estabelecendo alguns compromissos, principalmente quem é de São Gonçalo. Essa faculdade sempre abrigou gente de várias cidades, nós sempre fomos uma referência aqui nessa região, mas tem muito aluno de São Gonçalo. Né? Fiquei muito contente de ver aqui a Priscila, uma notável, super servidora do CCIERJ, estabeleceu com a gente, na época eu estava lá na Secretaria de Estado de Cultura, e nós montamos um curso de gestão cultural semipresencial. E, sem dúvida nenhuma, o CCIERJ teve um papel gigantesco para que a gente conseguisse estabelecer essa referência da formação na área da gestão cultural para a gente de todo o estado do Rio de Janeiro. E tivemos aula aqui, né, porque nós tínhamos aulas presenciais em alguns momentos, e em São Gonçalo não tinha outro lugar. Aliás, foram várias aulas, né, Maria Tereza? Várias aulas. Durante 10 anos, a gente manteve um curso na área de gestão cultural com a UERJ, e a FFP sempre teve um papel extremamente marcante nessa construção. Essa faculdade, para a nossa condição de resistência, há pouco tempo, né, a gente fica sempre nesse drama do que a gente não tem, mas também a gente tem coisas muito interessantes. A FFP tem mantido uma cadeira no Conselho Municipal de Política Cultural dessa cidade, que é, sem dúvida nenhuma, um referencial para que a cultura de São Gonçalo não seja pior do que ela é, mais vergonhosa do que ela é. Porque assim, é um cenário de disparate que não tem medida. E se não tem um professor dessa faculdade com assento nesse conselho, a gente ainda estaria numa condição ainda pior, ainda mais vergonhosa. Então, ver São Gonçalo, ver a FFP nesse lugar de discussão da cultura, estabelecendo essa relação da cidade com a universidade, não é só um alento, não é só um conforto, é compromisso que se estabelece no marco do que a faculdade tem para nós, no ensino, na pesquisa, na extensão, né? Com toda a dificuldade que se pode prever para falar de cultura nessa cidade, é essa faculdade que tem proporcionado a formação de muita gente boa. Não à toa a gente está aqui com o Romário e com o Josemar nessa mesa. Né? Eu quero fazer referência também a uma figura muito querida, que, se a gente fala de cultura, a gente também precisa sempre se reportar ao professor Elter, que foi o primeiro diretor dessa casa. Né? Se eu não estou enganada, o Elter, na década de 70, ele trouxe para a direção aqui um compromisso que, para nós, naquele acampamento em 83 e 84, foi no finalzinho de 83, início de 84, final da ditadura, e nós, jovens, né, querendo segurar aqui a faculdade para a gente não perder o campus, o espaço físico. Né? E aí eu lembro muito do professor Elter como uma figura também emblemática, né, nesse lugar da nossa cidadania cultural, nesse lugar da cultura como um potencial de transformação para essa cidade, de tantas condições de 100, né? Que a gente tem uma lista de 100. Mas, sobretudo, quando a gente celebra 50 anos da FFP, eu acho que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é celebrar o que a gente tem de com, né? Porque tem muita coisa boa aqui. E, hoje, o que mais eu acredito que a gente pode abraçar nesses 50 anos é fazer essa revista, né? Fazer esse olhar da história
para contextualizar com esse momento que a gente está vivendo hoje. Porque, se não é a FFP, e quem se estabeleceu aqui, quem foi forjado aqui, nesses pilares da educação, da cultura, e estabeleceu essa referência dupla, a gente estaria numa condição ainda mais abandonada dentro de São Gonçalo, né? Maria Tereza me deixou aqui um bilhete dos meus 5 minutos. Eu fiz até aqui uma cola para não me perder, mas eu queria também deixar assim, uma fala que, para mim, também foi muito marcante na minha passagem aqui nessa faculdade. Nos 90 anos do Paulo Freire, a Maria Tereza me catucou para a gente montar um espetáculo, né, uma aula-espetáculo. E nós fomos para New Quem, a partir de uma expedição pedagógica que a professora organizou. Foi muita gente de São Gonçalo. E lá nós fomos para a Argentina, num frio de menos de 8 graus, para celebrar 90 anos de Paulo Freire. Eu acabei ficando rouca, quase não fiz espetáculo nenhum com os bonecos. Mas eu lembro muito dessa expedição, de maneira gloriosa, como que essa faculdade estabeleceu uma ação internacional do papel dela, né? Do papel transformador que ela sempre proporcionou para nós, os alunos e os ex-alunos. Essa faculdade tem um trabalho com egressos que é interessantíssimo, é de um carinho, né, fabuloso, porque estabelece para os egressos um lugar de sempre. Você está sempre na FFP. Você nunca é um ex-aluno, né? Eu hoje não sei nem o que eu sou, porque eu estou doutorando, então eu estou aluna, eu estou aqui, né? Em janeiro eu já não sei como é que vai ficar. Mas o trabalho de egressos é fabuloso, é muito interessante. Estabelecer essa fala intercambiada, né, é muito bacana. Eu queria deixar uma referência bem rápida, antes de deixar um boa noite. Vai ter uma conferência municipal de cultura daqui a pouco, né? O Romário está presidente do conselho, não sei até quando, mas eu acho que essa faculdade pode, inclusive, manter o lugar que sempre vem mantendo ao longo desses anos, de contribuir, de colaborar, de fiscalizar. Vai ser aqui na faculdade, olha que beleza. Foi aqui, inclusive, que a gente realizou a maior conferência, né, do Estado todo, em 2009. E nós temos aí a 4ª Conferência Nacional de Cultura em dezembro. Há 10 anos que não tem conferência no Brasil. São Gonçalo pode eleger delegados para a conferência estadual, que podem sair delegados para a conferência nacional. E a gente pode ter gente aqui da FFP nesse papel. Porque você, participando da conferência, você pode ter esse lugar de assento para chegar em Brasília como uma referência indiscutível do papel dessa faculdade nesse lugar da política que envolve, não é, o árduo trabalho da discussão da política cultural, que não é fácil. Eu lembro muito que quem me apresentou a Fazenda Colubandê, que eu não conhecia, né, eu nasci em São Gonçalo, lá no Largo da Ideia, e até os meus 20 anos eu não conhecia a Fazenda Colubandê. Olha que coisa, eu não sei aqui quantos conhecem a Fazenda Colubandê. A Aide me apresentou a Fazenda Colubandê. Eu lembro muito que ela queria fazer um passeio, né? E o lugar escolhido foi esse, e eu fiquei maravilhada com aquilo ali. Então, de novo, eu faço um registro da presença do Rui, Aniceto, outros professores dessa casa, que, ao longo de 10 anos, têm mantido um trabalho extremamente cuidadoso, né, de extremo zelo com a Fazenda Colubandê, que ficou abandonada há 12 anos, uma história tristíssima. Há pouco tempo a gente abrigou aqui um seminário, a faculdade nos recebeu para falar da Fazenda Colubandê, e encaminho também, de novo, para o Josemar, deputado, e para o vereador Romário. Vamos voltar ao assunto da Fazenda Colubandê, vamos retomar a história lá do comitê, né, para botar a lei para ser cumprida, porque hoje nós temos um parque estadual ali com a Fazenda Colubandê, e não lembrar disso, quando a Aide me apresentou a Fazenda, lá em 1984, né, é deixar uma memória que não pode, de jeito nenhum, ser esquecida, porque, sem dúvida nenhuma, nós, quando fomos lá, nós fomos em 16. Dos 16 alunos, 12 eram de São Gonçalo. Os 12 não conheciam a Fazenda Colubandê. E ela foi apresentada para nós, gonçalenses, pela professora Aide. Então, o lugar que essa faculdade ocupa na vida de cada um, a partir do que você estabelece de vida profissional, né, vida
pessoal, tem um laço que não se rompe. Quando eu entro aqui, eu fico sempre muitíssimo emocionada, né? Justamente por essa revisão, né, da vida de ontem. Eu lembrei de uma frase aqui, inclusive, do Braudel, né? A condição de ser é ter sido. Eu me sinto extremamente feliz de estar aqui hoje, celebrar junto com vocês esses 50 anos, ver a Maria Tereza com essa energia, com essa disposição, insistindo, né? Ver a professora Marisa, que eu estou sabendo que daqui a pouco ela finalmente vai se aposentar de vez, né? Mas aqui estabelecendo uma referência de energia para esse pessoal que está chegando, os novos, né? E o compromisso que vocês têm, fazendo referência ao vereador Romário, com o futuro. Porque daqui a pouco a gente não só se aposenta, como a gente parte desse plano. Então, tem que ficar mais gente para manter o que essa faculdade tem estabelecido de tão importante dentro de São Gonçalo e nessa região. E aí eu trago também uma frase da ID. A gente tinha um aluno que era de Itaboraí, na verdade, ele era de Tanguá, porque Tanguá ainda não era emancipado, né? Então, era de Itaboraí. E ele ia desistir, ele ia sair, porque ele não estava conseguindo se manter por causa da despesa de passagem, chegava em casa muito tarde para trabalhar. E aí a gente lembra ali no pátio, a ID fumando muito, né? E ela baixinha, e esse rapaz era meio alto, e ela segurou ele, assim, meio mesmo pelo colarinho. Olha só, não desista, insista. E ela repetiu isso para ele 3 vezes. E nós estávamos... Eu tinha uma Brasília, né? Minha Brasília vivia lotada, que eu dava carona para uma opção de gente. E eu estava esperando o pessoal para seguir, que eu levava um grupo até o Alcântara de carona. E esse colega era um deles. E ela foi repetindo isso para ele e para todos nós que estávamos no pátio. Ela falou com uma veemência, eu nunca esqueci daquilo. Quando eu falo da cultura aqui de São Gonçalo, eu uso muito essa frase da ID, né? Não desista, insista. E eu acho que essa mensagem aqui, de boa noite, com a frase da ID, é uma mensagem para todo mundo que celebra 50 anos dessa faculdade. Não insista, não desista, insista, né? Porque nós, às vezes, somos atropelados, né, pelo tempo, pelo cansaço, pela dificuldade, pela frustração. Na área da cultura, então, nós temos muitas frustrações, mas, sobretudo, a gente continua, a gente está insistindo. Agora, no doutoramento, eu estou justamente me atrevendo a falar dos sistemas de cultura, considerando participação social através dos conselhos de cultura. E o meu caso de estudo é São Gonçalo, de 2004 a 2014. Não está sendo fácil desenvolver a tese, mas eu estou insistindo, pretendo concluir com a ajuda do professor Rui até os próximos meses, e deixo aqui, inclusive, um agradecimento muito especial pela iniciativa da Maria Tereza, por cada colega aqui nessa mesa, e para os colegas aqui participando desse painel, a fala da professora Ide Figueiredo, que eu tive a honra de conhecer aqui nos idos de 83, 84, 85 e 86. Insistam, não desistam. Antes de passar a palavra para o professor Valdec Carneiro, nosso professor titular da UF, também ex-vereador de 3 mandatos em Niterói, deputado estadual também 2 mandatos. Eu queria registrar para que os colegas que não assinaram a lista de presença, tem uma lista de presença, principalmente para os estudantes, não deixe de assinar e colocar o e-mail com uma letrinha bastante legível para poder receber o certificado. E também dizer que tem lugares vazios aqui. E antes de passar para o Valdec também, queria saudar a presença de professores dessa casa, que foram diretores, o professor Manuel Santana, que está lá no cantinho, que eu vi lá longe, mas estou vendo aqui, professor Manuel Santana. Professor Marcos Couto, também, que está aqui, na alegria. Foi também diretor dessa casa, vice-diretor, com o professor Glauber. O professor Carol está escondidinho ali, mas que agora foi querido professor Carol, Eduardo Carol, acabou de se aposentar, mas vive aqui conosco.
né? E também lembrar que, embora eu esteja aqui, né, eu gentilmente estou nessa mesa mediando por conta da generosidade dos colegas da comissão. Mas é uma comissão formada por professores dos departamentos, professor Rui, professora Flávia, professora Priscila, professor Max, professora Tatiana Galieta, que formam uma comissão. Então, esse evento é da faculdade, a gente tem essa alegria de estar aqui com esses colegas, né, que hoje são deputado estadual, deputado vereador, né, são figuras que defendem, né, no campo político, a faculdade, a universidade, mas também outros campos, né, de luta da sociedade. Lembrando que, para ser professor, é fundamental ter uma relação, pensar a relação educação e sociedade, como todos os colegas falaram, e provavelmente o professor Valdec vai fazer relação ao tema dessa mesa, que é o papel da educação, o papel da política e da cultura na formação de professoras e professores. Lembrando, fundamentalmente, que esse auditório aqui, como tanto Romário, Cleise e Josemar lembraram, ele tem sido palco de disputas políticas muito importantes e de interesses em disputas, como desde os debates dos prefeitáveis aqui, como as assembleias, como os eventos do Plano Municipal de Educação, os eventos do Plano Municipal de Cultura, os eventos dos Conselhos de Meio Ambiente, os eventos da própria Prefeitura como um todo, né? Lembrando a forte relação que a faculdade tem com aquilo que é fundamental para pensar a relação com a cidade, na escala mais direta da sua municipalidade, que são os conselhos consultivos. Então, a FFP tem assento no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Cultura, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho de Economia. Então, são vários elementos, e os nossos professores discutem, não só, é claro que, evidentemente, lembrando que o campo da formação docente é um campo extremamente atravessado por questões que são relacionados à produção do conhecimento. Então, nós discutimos literatura, a relação com ciência, a relação com o meio ambiente, a relação com as industrializações, com a metropolização, a relação com saúde, a relação com a cultura, a relação com a história local. Então, tudo isso nos interessa, como os colegas colocaram aqui. E foi muito importante, né, que o Romário, uma geração mais recente aqui, né, de estudantes que passaram por essa casa, que trazem a presença forte da juventude, da cultura, lembrando também aquilo que o professor Josemar falou como presidente da comissão, né, que luta do combate às discriminações, né, preconceitos de raça, cor, etnia, religião, né, como a violência ainda impera, fundamentalmente tirando a vida precocemente de crianças e jovens aqui em São Gonçalo, tornando para nós, né, a importância dessa relação que o lugar da juventude é na universidade, o lugar da juventude é na cidade, o lugar da juventude é estar junto, produzindo cultura, sendo respeitado nas suas opções raciais, de religião, religiosas, nas suas opções sexuais, nas suas opções partidárias. Então, é muito importante aquilo que a FFP parece ensinar a todos aqui, né? A importância de pensar a democracia como um valor fundamental na nossa relação com a vida, com o mundo e, fundamentalmente, com a educação. Dito isso, eu passo a palavra para esse querido professor, que a gente tem uma profunda admiração e respeito, que é o professor Valdec Carneiro. Valdec. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer demais, né, esta honra, Tereza, de participar deste painel que abre, como disse a professora Ana Santiago, as celebrações pelos 50 anos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu quero dar aqui um beijo carinhoso à Tereza, minha colega de mestrado na Universidade Federal Fluminense, valorosa e brilhante desde aquela época, teve um papel muito importante nos anos 80, no Rio de Janeiro, na implantação do direito à educação infantil, né, com creches populares no município do Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Saturnino Braga e do secretário Sérgio Andréa. Quero saudar aqui a Cleise, feliz com a notícia de que está caminhando, Rui,
para o desfecho do doutoramento. Vamos acompanhar, vamos incentivar, vamos monitorar, né? Muito importante. A Cleise, como já se disse, eu quero endossar, é uma referência para nós no estado do Rio de Janeiro, no campo da cultura, não apenas como formuladora de políticas públicas de cultura, como gestora de cultura, como ativista do campo da cultura. Então, é um prazer muito grande reencontrar a Cleise, né, e já aí na iminência da defesa da sua tese, é o que se espera. Meu querido companheiro professor Josemar, meu colega professor, exercendo o mandato de deputado estadual, travamos e seguimos travando lutas muito importantes no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Prazer muito grande reencontrar o Josemar. Recentemente tivemos num debate na LERJ, por ocasião das celebrações do 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E o Romário Regis, não é? Que aniversariou segunda-feira, pessoal. Romário fez aniversário de segunda-feira. Pois é. Romário, a gente se encontrou recentemente, segunda-feira, aqui em São Gonçalo, no evento da Câmara Municipal, sobre o qual vou falar rapidamente. Ao mesmo tempo, eu quero mencionar também algumas presenças aqui que me trazem muita alegria, né, do reencontro, né? A Ana Santiago, nossa diretora, Marisa Assis, né? Marisa foi a responsável pela minha primeira colaboração com a Faculdade de Formação de Professores há quase 25 anos, no ano de 1999, para fazer parte da banca de um concurso para professores aqui, presidida pela professora Maria Lúcia Fortuna, e com a participação de um colega de São Carlos. Um concurso grande, professor Joaquim, concurso muito grande, com mais de 40 candidatos, não é? E concurso trabalhoso, operoso. Foi a primeira vez que eu pus os pés na FFP, num fevereiro escaldante de 99, e nós ficamos aqui uma semana num trabalho intensivo, e desse concurso saíram brilhantemente vitoriosas a professora Márcia Alvarenga, a professora Magali Alonso, que tinha sido minha colega na UF, Jaqueline Moraes, que nós perdemos, infelizmente, e Regina de Fátima, Regininha, foram as 4 aprovadas nas 4 vagas abertas. Desde então, desde 99, nunca mais parei de colaborar com a FFP. Esse ano já estive aqui umas 5 ou 6 vezes, então é um prazer muito grande estar aqui. Mãe Márcia Dochum, minha bênção, prazer revê-la aqui. Quero saudar Alex Serpa, liderança popular em ascensão aqui em São Gonçalo, tem um futuro brilhante na política aqui de São Gonçalo. Várias alunas, a Andréia Yamaguchi, que é mestranda aqui na FFP, mas faz disciplinas conosco lá na UF, no mestrado. A Fabiana Neri, que foi minha aluna na graduação. Recentemente eu estive aqui na banca de doutorado da Fabiana, orientada pela Tereza. Enfim, tanta gente boa, Rui Aniceto, já citado a justo título tantas vezes. Olha, pessoal, eu acho que aqui nós temos 2 simbolismos muito importantes. Eu vou enfrentar um pouquinho o tema do painel, política e cultura na formação de professores. Mas eu quero antes falar que tem 2 simbolismos importantes aqui. Primeiro, obviamente, que é o 50º da FFP, né? Essa talvez tenha sido em 73, quando entrou em funcionamento essa unidade, Marisa e Ana me ajudem, como CETRERJ, Centro de Treinamento do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Depois teve um vínculo com a FAPERJ, e em meados dos anos 80 se vinculou, afinal, ao ERJ. Então, assim, quando em 73 começou a funcionar, eu acho que essa foi uma das notícias mais importantes da história da educação de São Gonçalo, né? Porque o que aconteceu aqui em São Gonçalo, no campo da educação, da ciência, da pesquisa, da formação de quadros, né, tem muito a ver com o surgimento, com a evolução, com a consolidação desta Faculdade de Formação de Professores. Aliás, sempre me espantei, falei isso recentemente, que em curto espaço de tempo, não é, de 99 para cá, para minha experiência, pelo menos 25 anos, é impressionante como essa faculdade se consolidou academicamente, não é? E é uma referência para muito além de São Gonçalo. Os estudos que são feitos aqui, as pesquisas feitas aqui, as teses, dissertações, as monografias de conclusão de curso, os projetos extensionistas, reverberam para muito além do território de São Gonçalo. É uma honra para nós. Então, é primeiro falar desse simbolismo dos 50 anos. E também porque esta faculdade, sem abrir mão da qualidade acadêmica que nós preconizamos, socialmente referenciada, não é qualquer qualidade, uma qualidade que tenha relação
com as demandas, com as lutas, com os desafios da população, sem abrir mão da qualidade acadêmica socialmente referenciada, soube se constituir como uma universidade, como uma unidade universitária, pública, estatal e popular. Isso é muito importante. A presença de estratos das camadas populares, gerações após gerações, muitas histórias aqui, nesses 50 anos, de alunos e alunas que foram os primeiros de suas famílias a pôr os pés numa instituição de ensino superior, a concluir a graduação, muito mais a fazer uma pós-graduação, enfim, então tem esse simbolismo também muito forte. E, além disso, a maneira muito visceral com que a Faculdade de Formação de Professores da UERJ foi se envolvendo, se entranhando com as coisas da cidade, com as lutas da cidade. E aqui já foram dados vários exemplos. A presença da FFP em vários órgãos colegiados de políticas públicas de São Gonçalo, e fazendo a diferença digamos assim, empurrando a vara, curvando a vara, sempre para o lado mais progressista, para o lado da cidadania, dos direitos, da afirmação da diversidade. As lutas que já foram lembradas aqui, quando da formulação do plano de cargo dos profissionais da educação da rede de São Gonçalo, que foi barbaramente destruído por esse governo reacionário que São Gonçalo tem nesse momento, que é preciso organizar para derrotá-lo, na minha opinião. Ao mesmo tempo, é importante lembrar das lutas que a FFP também, das quais a FFP participa, como, por exemplo, segunda-feira, Romário. Nós nos encontramos, o Josemar passou por lá, mas quando eu cheguei ele já tinha saído, para a instalação do Fórum Popular de Educação de São Gonçalo. Nós estávamos na Câmara Municipal de São Gonçalo. Eu não sei se o Josemar passou por lá, não? Então, foi um evento importante. No Fórum Popular de Educação de São Gonçalo. Quem estava na mesa, entre os participantes, as participantes, Márcio Alvarenga, representando a Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Então, a FFP está em toda parte, né? Onde tem luta, onde tem desafios. Então, assim, me parece importante, primeiro, fazer decompor esse primeiro simbolismo. E o segundo simbolismo, de que eu quero falar aqui, Tereza, é o fato de nós fazermos a celebração dos 50 anos da FFP no contexto em que nós vivemos, tendo podido, no ano passado, fechar a porta do inferno. O que nós fizemos na eleição de 2022 foi fechar a porta do inferno, embora tenha muito demônio andando por aí ainda. Mas nós fechamos a porta do inferno, foi muito importante interromper aquela sanha fascista, reacionária e obscurantista, que, inclusive, batia de frente, tinha como alvo privilegiado as instituições que são, por assim dizer, promotoras de liberdade. Promotoras de liberdade. Por isso que atacaram a liberdade de criação na cultura, a liberdade de pensamento e de pesquisa na ciência, a liberdade de opinião na imprensa, a liberdade de cátedra na educação, tentando implantar um modelo autoritário de escola sem partido, que, no fundo, é escola de um só partido, amordaçando a escola, tentando banir do contexto escolar o pensamento crítico, criminalizando o magistério. Então, foi muito importante o que a gente fez. E eu quero dizer que fazer esse painel hoje aqui tem esse simbolismo, porque é preciso reconhecer, eu faço aqui de viva voz, a FFP, nesse contexto, foi muito importante nessa luta, porque essa é uma instituição insurgente, insurreta, rebelde, insubordinada, e é bom que seja assim. E naquela luta dura que nós travamos, nesse contexto, não só de São Gonçalo, como da região metropolitana do Rio de Janeiro, o que a FFP contribuiu, não como instituição, mas a comunidade acadêmica da FFP, estudantes, professores, servidores, movimentos sociais, tiveram um papel decisivo naquele processo. Então, acho que, para mim, tem esses dois simbolismos que eu quero aqui destacar. Eu queria também lembrar, e a Cleide já me ajudou muito, que são 50 anos da FFP e são 20 anos sem a Aide Figueiredo. Porque ela partiu em 2003, Marisa. Ela partiu em 2003. Ela foi nossa aluna no doutorado lá na UF. Conheci a Aide lá, daquele jeito que você falou. Baixinha, fumante, apaixonada por São Gonçalo, apaixonada pela história da educação de São Gonçalo. Inclusive, construiu uma tese sobre a história do ensino superior em São Gonçalo. Era a sua construção acadêmica naquele momento. Então, também lembrar aqui a memória de Aide, que foi, para mim, uma referência muito importante para entender melhor a história e as lutas por educação em São Gonçalo. Agora, o painel nos provoca com uma proposta que é refletir um pouco sobre o lugar da política e da cultura
na formação de professoras e professores. E aí, me parece que a FFP acerta em cheio, porque a cultura e a política na formação de professores é o essencial. É o essencial. Em primeiro lugar, porque se tratamos da questão da cultura na formação de professores, em primeiro lugar, porque a escola, as instituições educacionais, escolares, são, antes de mais nada, instituições promotoras, difusoras da cultura. O que a escola faz com o currículo, com os conteúdos escolares, distribuídos, organizados em gavetinhas, que ainda são chamadas de disciplinas, vejam vocês, até hoje são chamadas de disciplinas, não é? O que a escola faz é difundir de maneira planejada, intencional, sistemática, a cultura legada pelas diferentes gerações, nas mais diferentes áreas. No cálculo, nas artes, nas tecnologias, nas literaturas, enfim. Então, assim, em primeiro lugar, a escola e o currículo escolar são braços organizados da cultura, são ações sistêmicas de difusão da cultura, e o que a gente espera é que esse currículo seja cada vez mais plural e aberto à diversidade cultural, porque não existe uma cultura, existem várias culturas e não há hierarquia, não há gradação, não há patente no campo da cultura, porque não há cultura mais importante, nem cultura menos importante. Então, primeiro isso. Segundo, e aí eu quero lembrar, já que estamos falando desse aspecto, quero lembrar de uma figura que entendeu muito bem isso no Rio de Janeiro. Não, entendeu no Brasil inteiro, imagina. Mas entendeu muito bem isso no Rio de Janeiro, e aqui eu me refiro ao Darcy Ribeiro. A gente lançou há pouco tempo o segundo volume de uma coleção que eu dirijo, que é Diálogos com Pensadores da Educação Brasileira. Tem o primeiro volume sobre Paulo Freire, e agora nós soltamos o volume sobre Darcy Ribeiro. No início do ano que vem vamos soltar sobre Florestan Fernandes, e no final do ano que vem sobre Anísio Teixeira, e a partir daí vamos soltar 4 volumes sobre 4 pensadoras da educação brasileira. Enfim, e o Darcy, quando concebeu, não sozinho, com uma equipe, aliás, uma equipe com muitas mulheres, inclusive entre elas uma que é professora daqui, professora Lúcia Veloso Maurício, não é? Ele concebeu o projeto dos CIEPs, tendo a cultura como um dos pilares fundamentais. A articulação educação e cultura é um dos grandes pilares dos Centros Integrados de Educação Pública. É por isso, Josemar, e eu fico feliz, eu estou sabendo disso, que você dá sequência a uma luta que o nosso mandato travou na Assembleia, a luta em defesa dos animadores e as animadoras culturais da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Quase 40 anos de animação cultural que o governador Cláudio Castro quer colocar na lata de lixo, sem respeitar a história, o trabalho e a origem dessa que é uma das páginas mais importantes da história da educação brasileira, que é a história do CIEP. Então, a cultura na formação de professores é um pilar fundamental, né? A política não fica por menos, não é? E aí a nossa referência principal, tem tantas outras, é o Paulo Freire, né? É o Paulo Freire. Porque o que fez o Paulo Freire se projetar, o que fez o Paulo Freire ser visto em escala nacional, numa época em que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular, não tinha praticamente nada para fazer uma comunicação mais ágil, foi que ele liderou uma equipe, dirigindo o serviço de extensão da Universidade do Recife. Ele foi para o interior do Rio Grande do Norte, com uma equipe, para fazer como um projeto de extensão da Universidade do Recife, a alfabetização de cortadores de cana, homens e mulheres, uma cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte. E fez um trabalho impressionante, recorde, em tempo, em escala de pessoas que ele conseguiu alfabetizar. E a diferença daquele projeto é que tinha 2 elementos fundamentais, olha aí, Tereza. Por isso que a FFP acerta em cheio com esse painel. 2 elementos, a cultura e a política. O processo de alfabetização era organizado em círculos de cultura, não é? E todo o processo de alfabetização era contextualizado, né, levando-se em conta as condições objetivas de vida de quem ensinava e de quem aprendia. E o conteúdo daquele processo de alfabetização, os vocábulos, as frases, enfim, o que circulava ali, do ponto de vista linguístico, decorria da experiência cultural, de vida, né, que aquelas pessoas enfrentavam. Chamou tanta atenção, foram 300 cortadores de cana alfabetizados em tempo recorde, que o João Goulart foi lá ver. João Goulart foi lá, era o presidente da República, foi lá ver pessoalmente
e participou da entrega dos certificados e falou assim, isso aqui tem que ser feito no Brasil inteiro. Vou concluir. Quando ele leva o Paulo Freire para lá, e ele encontra com Darcy Ribeiro, que era ministro do João Goulart, da Educação e depois da Casa Civil. Então, assim, e aí não dá para não perceber também uma pitada boa do Gramsci nessa história. Isso é muito importante, porque, como dizia o Gramsci, em algumas obras importantes, sobretudo os intelectuais da organização da cultura, o Gramsci dizia, Romário e Cleise e Josemar, que sabem muito bem disso, Teresa Anice fala, que todo mundo, todos, podem ser tomados como intelectuais. Entretanto, nem todos na sociedade cumprem organicamente a função de intelectuais. É o caso dos professores e professoras. São intelectuais orgânicos da sociedade. E só assim podem ser compreendidos. Nesse sentido, não é? O papel do professor não é um papel meramente mecânico, tarefeiro, não é? De transmissão anódina de conhecimentos construídos alhures, não é? É um papel de construir reflexão política, cultural, social, econômica, enfim. Então, assim, me parece muito importante lembrar, e por isso que eu acho, para concluir aqui, dentro do meu tempo, eu acho que tem algumas ideias-força desses pensadores que eu trouxe aqui, que merecem ser repetidas como desfecho dessa minha manifestação aqui. Primeiro, com Darcy Ribeiro, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que o tempo todo, quando a gente discute a chamada crise da educação no Brasil, ele nos advertiu décadas atrás, crise coisa nenhuma. É um projeto das elites, não é? A suposta crise da educação, mãe Márcia, é um projeto das elites para perpetuar sua hegemonia política e intelectual sobre o povo. Uma concepção dialética de crise em Darcy Ribeiro. Segundo, uma ideia força muito importante, Cleise, que é importante aqui trazer para a gente fechar esse painel. O Darcy Ribeiro falava, de forma assim, enviesada, como só ele fazia, que ele tinha fracassado em muita coisa na vida dele. Mas que, no fundo, ele interpretava esses fracassos como vitórias, porque ele disse que jamais aquietaria a sua consciência se tivesse ficado ao lado daquelas que o derrotaram nesses processos. E, em terceiro lugar, com Darcy, para fechar com Freire, que era muito importante também, uma ideia muito importante. Ele dizia, isso vale para os educadores em qualquer contexto, sobretudo nos contextos populares, periféricos, né? Isso se aplica muito à região metropolitana do Rio de Janeiro, não apenas a São Gonçalo, a região metropolitana. Diante das desigualdades e do arbítrio, Darcy dizia que só tinha duas opções: resignar-se ou indignar-se, né? E ele falava, resignar jamais foi uma opção para mim. Então, essas ideias são muito fortes, não é? É importante entendê-las, né, sobretudo no contexto em que foram formuladas. E, para concluir, o Paulo Freire, como nós sabemos, sempre falou que o educador precisa ter esperança, não é? Com até um neologismo, né, o verbo esperançar, como a esperança é um imperativo político. Sabe por quê, pessoal? Porque as lutas que nós travamos não podem ser encaradas como martírios, né? As lutas são duras, às vezes são muito viscerais, mas é preciso também ter capacidade, no transcurso das lutas, de celebrar e identificar as vitórias que a gente conquista. Isso não é pouca coisa. A virada de chave, e não estou dizendo que estamos vivendo no mar de rosas, não. A aliança que foi preciso forjar para derrotar o fascismo em 2022 é muito complexa. Tem muita coisa diferente ali dentro, muita concepção de Estado diferente, concepção da relação do poder público com a sociedade civil diferente, concepção de educação diferente. Não é fácil, não, mas não foi pouco que a gente fez naquela virada de chave. Então, assim, com Darcy, com Freire, com Gramsci, sobretudo, com aqueles e aquelas que no cotidiano das escolas fazem a educação, sobretudo a educação pública, eu quero saudar os 50 anos dessa instituição, que já se tornou uma grande referência acadêmica, mas uma referência também de educação superior pública e popular, que é a Faculdade de Formação de Professores. Viva a universidade pública, ciência, desenvolvimento e soberania andam juntos, dependem de nós no dia a dia, ensinando, aprendendo, pesquisando,
socializando o conhecimento, como faz com maestria há 50 anos essa unidade. Valeu, pessoal! Obrigada, Valdec, muito obrigada. A gente vai fazer a passagem só para a despedida dos nossos companheiros aqui, companheiras, para que eles possam fazer os bons augúrios para nós aqui. Mas antes de lembrar novamente para o pessoal assinar, listagem, coleta elegível, lembrar também, agradecer a presença da minha chefe de departamento, a professora Patrícia, que está aqui escondidinha, o professor Rudiglando, coordenação de curso de pedagogia, as professoras Adriana, a Bruna, Denise, Marilene, meu departamento está aqui, e mais outros professores que eu não estou enxergando daqui, mas tem um minutinho aí para a saudação final dos nossos colegas, nossos convidados, alguns que vieram do Largo da Ideia, de Mutuapira, de Neves, né? Esses colegas gonçalenses, egressos de São Gonçalo, daqui da faculdade, né? Mostrando para nós que o futuro não se faz, né? Nós é que nos fazemos na luta para fazê-lo. Então, os 50 anos, 70 anos, 100 anos possam trazer para nós, no nosso horizonte, outras conquistas, outras lutas, e as lutas não são martírio, como o Valdec colocou, né? Lembrando aqui que temos muitas lutas a fazê-lo, porque, embora o Bolsonaro tenha saído, né, o bolsonarismo se continua enquanto uma política em vários estados, em especial no estado do Rio de Janeiro, como um espectro que ronda a educação pública gratuita e de qualidade. Então, nós precisamos estar atentos o tempo inteiro aí, né, às questões que ameaçam a educação pública gratuita e de qualidade, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, aquilo que os colegas procuraram nos dizer aqui, né? Formar professores, a escola é uma das agências fundamentais da formação de valores, como o professor Josemar falou, da formação de companheiros e companheiras que possam compreender sua escala de luta no local, sua escala de luta estadual, nacional, né? Como a Cleise falou, a importância da cultura, de professores e professoras que possam, né, pensar a cultura como uma ferramenta fundamental da discussão ética e estética, na formação do nosso olhar, e como o Valdec colocou aqui, esses pensadores, né, e também pensadoras, como a Aidé Figueiredo, que eu tenho a alegria de dizer que eu entrei nessa casa, né, também pela mão de Aidé, no primeiro concurso, a professora Denise também está aqui, no primeiro concurso do nosso departamento, e foi a Aidé que, em outubro de 96, nós construímos o Vozes da Educação, que eu, com toda a modéstia, acho que é um pequeno patrimônio dessa faculdade também, com outros grupos de pesquisa dessa casa, né? Foi pela mão da Aidé e de Marta que eu pude me encantar, né, com o trabalho dessa instituição. Então, passando aqui, vamos mudar um pouquinho, Romário faz a sua despedida, passando depois para o Josimar, para o Valdec, e a Cleise termina. Obrigado. Dá boa noite para todo mundo, não vou me alongar. Que esse encontro potente reverbere de outras maneiras e mais oportunidades, que esse ano do cinquentenário seja uma comemoração para a gente também ter os 100, 150, 200 e assim a gente perpetuar cada vez mais a educação no território de São Gonçalo, enraizar isso. E agradeço todo mundo que veio para cá, toda a mesa, e que a FFP tenha vida longa para a cidade. E um conselho para quem estuda aqui, tem que saber dosar sala de aula e barra da frente, hein? Porque tem que saber dosar, porque senão se perde aí que é o problema. Então, fazer as aulas, estudar, ter o CR alto e manter o barra da frente com uma dosagem ali para não perder a linha. O barra da frente está até menor. Foi a direção da FFP que pediu para diminuir, porque estava tendo problema. E agora a gente tem que tomar cuidado. Mas é isso, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo. Quem quiser acompanhar lá nosso trabalho, Romário Regis no Instagram. E tamo junto. Valeu. Primeiro é agradecer a direção, a Ana Santiago. É um orgulho estar aqui com a Marisa, estar com o Valdec, estar com a Cleise, estar com o Romário, estar com alguns colegas aí do Departamento de Geografia, e estar com esse público aqui que fez esse brilhante, ter a oportunidade de fazer esse debate sobre a FFP. Eu acho que nós temos que celebrar esses 50 anos de FFP, porque é celebrar 50 anos de resistência, de uma universidade que teve, como a Cleise bem colocou, teve prestes a ser fechada, a ser privatizada, colocar uma universidade que tem uma ligação com São Gonçalo, como o Romário também bem colocou,
e uma universidade que vai para além dos limites aqui de São Gonçalo, né, do Rio Bomba ao Rio Marambaia, que leva conhecimento, pesquisa, como Valdec e a professora a doutora Maria Tereza bem colocaram. Ou seja, defender a FFP, valorizar a FFP, é lutar por uma outra sociedade. Quero agradecer essa oportunidade, encerro aqui e aproveito para fazer um convite também. Nós estamos organizando um movimento RJ Solo Preto Indígena, que é uma iniciativa que temos feito pela nossa Comissão de Combate às Discriminações da Alerj. Estamos reunidos com quilombolas, com lideranças comunitárias, né, com várias atividades, com lideranças indígenas, e queríamos que vocês estivessem mais perto da gente nesse movimento. Depois nos procura lá na rede social, Prof. Josemar Pessoal, e vamos interagir, vamos estar junto e misturado. E vamos que vamos. E dizer o seguinte, já roubaram o bar da frente, né? Uma parte do bar da frente já foi por obra do governo do estado, da prefeitura. Mas a FFP eles não vão tomar não, porque a gente está aqui para resistir. Vamos que vamos. Pessoal, quero agradecer e, nessa rodada final, falar duas coisinhas bem rapidamente. Primeiro, nós temos uma luta muito grande ainda a travar contra o racismo no Brasil, não é? Sobre suas diferentes formas de expressão, inclusive o racismo de Estado, o racismo institucional, como recentemente se praticou aqui em São Gonçalo, quando a prefeitura destinou orçamento para determinadas vertentes religiosas e excluiu praticamente as religiões de matriz africana. Então, assim, nesse sentido, né, com a gente tem ainda enfrentando de maneira muito dramática no Rio de Janeiro, né, essa necropolítica de segurança, esse verdadeiro genocídio da juventude popular negra periférica no Estado, que segue sob esse pretexto dessa guerra fake às drogas, né, é muito importante que São Gonçalo lidere, como tem liderado, e a UERJ pode ter uma participação ainda mais protagonista, esse debate sobre a criação do Museu da Umbanda, né, tendo em vista a sua referência aqui em São Gonçalo, né, com o pioneirismo do Zélio. É muito importante, tenho participado de várias rodadas de reunião sobre o projeto do Museu da Umbanda, e a gente precisa de mais ajuda. A UERJ tem um aporte muito grande a dar, ainda mais do que já está dando, assim como o IFRJ de São Gonçalo. Então, eu queria lembrar a importância, a centralidade, porque isso também, isso ganhando visibilidade, é um instrumento de luta muito grande contra o racismo em São Gonçalo, contra o racismo religioso, contra o racismo na região metropolitana. E segunda coisa, é um debate antigo aqui, e o pessoal da FFP o conhece melhor do que eu, muita gente fala, porque essa é a única universidade pública com campus em São Gonçalo. Claro que a UF tem pesquisa aqui, a UFRJ, mas com campus, a única universidade pública é a nossa gloriosa UERJ. E muita gente fala da importância de ampliar a UERJ aqui em São Gonçalo. Claro que isso é um debate muito importante, mas eu acho que esse debate, do meu modesto ponto de vista, deveria partir de um pressuposto, né? A ampliação da presença da UERJ aqui, com outras áreas do conhecimento, com outros cursos, não poderia se dar, a meu ver, em prejuízo da identidade desta faculdade, né? A gente pode ter outras unidades acadêmicas da UERJ, mas assim, a FFP tem que preservar a sua identidade que forjou ao longo de 50 anos, que é a sua marca registrada, sua marca de distinção, quer ser um espaço de formação de professores nas várias áreas do conhecimento. Então, assim, eu sou favorável, estou na luta por ampliar a presença da universidade pública, onde for possível, inclusive aqui, mas, no caso de São Gonçalo, isso não deve se dar, penso eu, né, sob pena de perdermos a identidade desta unidade. É mais curso da UERJ aqui, em outras áreas, mas é FFP, para que a gente possa celebrar como FFP 100 anos, não é, em 2073. É isso aí, pessoal. Firme na luta, parabéns à UERJ, à FFP, viva São Gonçalo! Então, pessoal, vou deixar meu boa noite. O professor Valdec falou do Darcy, ele veio aqui várias vezes, né? Eu tive o privilégio de ter vários momentos com o professor Darcy e realmente esqueci de fazer essa referência. Mais tarde, aí a gente se dá conta, né? Mais tarde eu fui entender quem era Darcy Ribeiro e a importância dele, inclusive, para a instalação desta faculdade, que foi fundamental, né? Deixar meu abraço para a professora diretora Ana Santiago, também eu vejo sempre as postagens da Ana, gosto muito, inclusive, da postura que ela assume, não só como diretora dessa casa, defensora dessa casa, mas também sempre fazendo um registro muito interessante
no marco do social, dos direitos humanos, né? Isso é muito importante, a gente ter essa diretora com esse papel. Falei muito da Marisa, mas também eu acompanho ali as redes sociais da nossa diretora Ana. Quero fazer aqui uma referência de boa noite. A Márcia, mãe Márcia de Oxum, nossa querida mãe Márcia, eu não sei se vocês conhecem, vou pedir, por favor, para a mãe Márcia levantar. A mãe Márcia foi conselheira municipal de cultura, estadual de cultura e conselheira nacional de cultura. E é a mãe Márcia que, há 15 anos, organiza em São Gonçalo o Presente de Iemanjá, aqui pertinho, na Praia das Pedrinhas. Ano que vem, em fevereiro, se localizem, visitem a Praia das Pedrinhas e vocês vão ver um dos momentos mais interessantes dessa cidade. Há 15 anos isso acontece por força, garra, persistência e teimosia dessa senhora, que eu tenho um respeito profundo. Eu lembro da nossa prefeita que passou por aqui, evangélica, né? Foi batizada pelo meu pai. Papai é pastor da Igreja Batista. E eu lembro muito que, quando entrou aqui a Aparecida, Panicé, e nós tivemos uma leva de muitas esposas de pastores nas secretarias, né? Eu falo isso muito à vontade, porque não foi segredo. E como que foi pernicioso esse momento, né? Apesar da figura pública, apesar de algumas ações interessantes, mas nós, da cultura, inclusive, já tivemos um baque. Aparecida encaminha para a Câmara de Vereadores a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, 8 de janeiro de 2005, né, que nós não conseguimos dar conta no último ano da gestão do Charles, mas, por incrível que pareça, 2 dias depois ela acaba com a Secretaria de Cultura. Olha que coisa emblemática, né? Aprova o nosso conselho e acaba com a secretaria, que é transformada numa subsecretaria. E aí eu faço essa referência especialíssima à mãe Márcia, porque ela teve um momento de embate frontal, né, na defesa lá do seu pleito, dessa afirmação das matrizes africanas, da realização do Presente de Iemanjá, contra as forças ostensivas da própria prefeitura. Então, eu sempre gosto de fazer essa referência à mãe Márcia e vou fazer uma ligação com a Tamires. Tamires está estudante aqui agora, não é? Quem não conhece a Tamires, levanta aí, Tamires, por favor. A Tamires faz ali na Itaoca um trabalho que é de um carinho que não tem tamanho, né? O projeto Gentileza. Quem não conhece Itaoca, conversa com a Tamires. Vai um dia com ela lá na Itaoca e vê o que esta menina, agora aqui, da FFP, está fazendo ali. A relação da Tamires com a mãe Márcia é, para nós, um boa noite para o desafio que a gente tem, né? que nos impõe. Como que a gente combina esses processos pontuais culturais com uma construção sólida de cidadania cultural? Uma cidade como essa, cheia de 100, com uma lista enorme de 100, mas tem uma mãe Márcia e tem uma Tamires. E tem gente boa à beça aqui nessa faculdade que há 50 anos se estabelece como uma referência indiscutível para a nossa formação. Muito obrigada, boa noite, parabéns para todos nós. Então, a gente termina aqui por hoje, agradecendo a presença de vocês, de todos aqui, todos e todas. Lembrando também para esse professor Mário, Geografia, professor Floriano, que estou vendo aqui escondidinho ali, mas estão aqui desde o começo, saudando e lembrando que a gente tem um compromisso aqui. E a gente vai precisar muito dos colegas que estão aqui conosco hoje e também de toda da nossa comissão e também, né, nesse ano do jubileu de 50 anos. A faculdade, quando começou em 70, como nós falamos no começo, a história da educação brasileira, a história da educação fluminense, a história da FFP se entrelaçam, inclusive a história obviamente, a história da sociedade brasileira. Então, quando a faculdade foi inaugurada de uma forma oficial, embora não foi em setembro, foi no dia, vamos aqui, 26 de junho de 1973. E com a presença, naquela época, do ministro Jarbas Passarinho, coronel Jarbas Passarinho, da ditadura militar, do governo do Garrastazu Médici, um dos momentos mais terríveis da história da sociedade brasileira. Nós precisamos
exorcizar esse momento, né? Essa passagem que faz parte da nossa história, da criação. Né? Nós precisamos construir um outro momento de pensar aqui, de se livrar desses fantasmas da ditadura militar, que prosperaram entre nós e buscam prosperar e estão sempre aí, nessa relação aí que, como fala o Rui, na história pública da educação fluminense, da educação nacional, da educação brasileira. Né? Então, a gente precisa. Gostaria de lembrar também que nós tivemos aqui a possibilidade de estar nessa mesa uma egressa também muito importante para nós e querida, Thalíria Petroni, hoje deputada federal pelo PSOL. A Thalíria não tinha agenda para hoje, mas ela falou que o dia que a gente marcar, ela vem. Então, a gente precisa trazer Thalíria, precisa discutir aqui, porque é fundamental pensar, né, a relação que temos, não só com a cidade, mas fundamentalmente com a cidade, com o leste fluminense, né, pensar a importância, né, mas, ao mesmo tempo, ficarmos atentas a todos aos ataques que a educação pública, seja ela no nível do ensino fundamental, no ensino médio, mas no ensino superior, continuam nos assolando. Então, nesse momento, a gente quer agradecer profundamente ao Romário Regis, ao professor Josemar, ao professor Valdec Carneiro, a Cleise Campos, pela generosidade de disponibilizar o seu tempo para estar conosco aqui. E em setembro vai ter bolo, não vai, Marisa? Um bolão de 50 anos, um bolo bem gostoso de 50 anos, tem que ter bolo, né? Vamos sim, nem que tenha vaquinha aqui para comprar esse bolo. Pessoal, muito obrigada a vocês, uma boa noite a todos e a todas.